Meu nome é Eduardo Maurício, discente do campus universitário de Abaetetuba, e o trabalho foi coordenado pela professora doutora Leidiana dos Santos Lobato. Eu vou dar início à apresentação para o 8º Seminário Internacional de Literatura e Cinema de Resistência, SELCIM, e o tema do trabalho é Literatura, Ditadura, Infância e Exílio, uma análise de Menino Sem Pátria, de Luiz Puntel. Introdução. A ditadura foi um dos períodos mais conturbados e significativos da história do Brasil. Começou com a derrubada do presidente democraticamente eleito, João Goulart, e na instauração de um regime totalmente autoritário. Esse fato marcou o início da ditadura aqui no Brasil, com os militares assumindo o governo. A ditadura militar ocorrida no Brasil de 1964 a 1985 foi um intenso período de repressão, perseguição, desaparecimento e morte, ocasiões em que muitos militantes políticos foram obrigados a partir para países com suas famílias, o exílio, e nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a experiência vivenciada no exílio pelos filhos dos perseguidos políticos do regime militar e a forma como essa experiência se apresenta na produção literária destinada ao público infanto-juvenil. Para isso, nós selecionamos a literatura infanto-juvenil, Menino Sem Pátria, de Luiz Puntel, publicada em 1988, na coleção Vagalume, e nós discutimos sobre literatura e ditadura, Figueiredo, 2017, Infância e Exílio, Hollenberg, 2007, Vinan e Vinan, 1992, e a sua relação com as categorias como testemunho do Célio Gilman Silva, 2008 e 2001, e a Memória de Sarlo. Agora eu vou falar um pouco sobre o autor e depois sobre a obra. Luiz Puntel é um escritor brasileiro. Ele é formado em letras, com especialização em francês e leciona curso de comunicação verbal. Atualmente ele é professor. Puntel escreveu obras de cunho crítico para acontecimento marcante como a ditadura militar no Brasil, que ocorreu em 1964. No ano de 1981, ele escreve a obra Menino Sem Pátria, que tem como enredo a história de uma família que se vê obrigada a deixar o Brasil após a redação em que o pai trabalha ser invadida por militares. O livro é inspirado no caso do jornalista José Maria Rabelo, criador do jornal mineiro Binono, que fugiu do país com a esposa e seus 7 filhos devido à perseguição pela ditadura. Essa é a imagem de Luiz Puntel, que é um renomeado escritor brasileiro, que nasceu em Minas Gerais no ano de 1964. 1949. Essa é a imagem da obra dele, Menino Sem Pátria, que foi publicada em 1988. Agora sobre o referencial teórico, literatura, ditadura e memória. A literatura como elemento ativo na transmissão da memória para que não se apague aquilo que afetou a vida das pessoas. Figueiredo, 2017, página 42. Aqui a ditadura ela é vista como um instrumento de lembrar a memória coletiva
quando se diz para que não se apague o passado, que lembre o passado e que esse passado não seja apagado, mas sim ele seja lembrado. E lembrar torna possível o deslocamento entre lembrar o vivido e lembrar imagens alheias e mais remoto no tempo. Salmo 2007, página 90, novamente, ela vai fazer a questão de que sempre se faz necessário lembrar para que não se apague aquilo que ocorreu. Infância e exílio. Exilados foram também homens, mulheres, adolescente e criança, que partiram não devido às suas atividades, mas acompanhando seus pais, maridos, esposas e pais, e mães, foram todos exilados. Hollenberg, 2007, página 2. Aqui ela vai dizer que, porque se tem muita ideia de que exilados foram somente os militantes políticos, mas aqui ela frisa bastante que todos foram exilados. Mãe, pais, maridos e principalmente as crianças, que é a segunda geração. E as crianças são as primeiras a entrar em contato com o ambiente do país de exílio, por meio do acesso à escola, da facilidade de aprenderem a língua. Essas questões contribuem com o êxito da adaptação das crianças quando comparado à adaptação dos adultos. Vinan e Vinan, 1992. Aqui percebe-se que as crianças têm mais facilidade do que o adulto em aprender uma nova língua, porque ela vai ter contato com a escola, vai ter mais contatos com as pessoas, o que faz a adaptação ser mais simples do que para o adulto. Testemunho. Foi no século XX que assistimos ao surgimento de uma literatura com forte teor testemunhal. O Márcio Seligman Silva, que é um escritor e crítico literário, ele coloca o século XX porque foi no século XX que ocorreu as maiores atrocidades. Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, os campos de concentrações, os bombardeiros e a ditadura latino-americana, em que essas atrocidades, cujo testemunho começa a ser publicado e apresentado em vídeo testemunho, entre outras formas de arte. E falar de testemunho se faz muito importante como uma denúncia, mas também como um processamento de um trauma. Aí, não diria que existe a partir de então um novo gênero, a literatura, com forte teor testemunhal, como também, por outro lado, aprendemos a ler no documento de cultura traços marca da barbárie. Seligman Silva, 2019, página 133. E utiliza-se a ficção, que é também uma ferramenta de denúncia. E dentro de possibilidade, a ficção torna-se uma saída para a representação do autoritarismo e da violência. Para isso, o texto literário utiliza vários tipos de ferramentas, entre elas as figuras de linguagem, as sobreposições de períodos temporais, a narração em terceira pessoa, a criação de personagens imagináveis e as metáforas. Seligman Silva, 2003, página 378. Ou seja, a ficção, a literatura infanto-juvenil, foi uma ferramenta que foi utilizada principalmente na ditadura militar, porque por meio da literatura infanto-juvenil, da ficção, eu poderia fazer uma crítica à ditadura, criticar a ditadura e ela não ser censurada, por justamente se utilizar
da aflição. Agora, falando um pouco mais sobre análise da narrativa de Menino Sem Pátria, foi dividida em 4 tópicos: o contexto de violência, a fuga para o exílio no Chile, o exílio na França e a volta ao Brasil. Sim, você é filho mais velho daquele jornalista que escreveu sobre o padre torturado? Não é? Seu nome é Marcos, certo? Puntel, 2006. Todas essas citações foram retiradas da íntegra da obra. Aqui percebe-se uma situação de violência, uma pressão psicológica que Marcos, da narrativa conhecido como Marcon, sofre. Não sabe Marcos, meninos maus são desobedientes e não respeitam o sinal de trânsito, não respeitam o fato de pedestre e pode ser atropelado no caminho da escola, sabia? Puntel, 2006. Aqui percebe-se que ele poderia ser morto e o caso dele ser morto ficaria deixado de lado, igual semelhante ao sinal de trânsito, passaria despercebido. A fuga para o exílio. Não faça mais perguntas, filho. Daqui para frente teremos que fazer um montão de coisas que não estamos acostumados. E sem muitas perguntas, mas já que você entende as coisas, eu vou dizer, nós vamos para Campo Grande, depois de lá vamos para Curambá, aí atravessamos a fronteira da Bolívia, onde seu pai está esperando pela gente, Puntel, 2006. Aqui, quando diz, mas já que vocês entendem as coisas, é porque os pais, para tentar poupar o sofrimento dos filhos, eles não falavam das questões do exílio, da perseguição que eles estavam sofrendo. E muitas das vezes o exílio era a única forma de preservação da vida. Exílio no Chile e na França. Mamãe estava certa. Os militares chilenos não ficariam telefonando, fazendo ameaças. Éramos estrangeiros, hermanos, mas hermanos do governo que acabava de sucumbir ao golpe de Pinochet. Era suficiente para nos complicar. Puntel, 2006. Aqui percebe-se que uma pessoa não faz parte de determinado grupo político e se ascende ao poder, ou seja, o estrangeirismo ele se faz presente aí, em que a pessoa se considera intrusa, estranho, diferente. Sem querer, esqueci que estava na França e falei em português, chamando a atenção de Pierre. Saca só, crime na linda. Puntel 2006, aqui novamente, em que as crianças têm uma adaptação mais fácil que os adultos. A volta ao Brasil. Na noite que antecederá a nossa partida, eu não conseguia dormir. Fiquei rolando na cama, pensando em tudo o que acontecerá naqueles anos. Puntel 2006. Aqui mostra-se o sentimento de que eles foram muito bem acolhidos na França e agora, com a lei da anistia, eles voltaram ao Brasil, de um país que eles se exilaram, e poder voltar sabendo que a França acolheu eles muito bem. Aqui demonstra esse sentimento. Não permiti nenhum botar fora mais demorado. Estávamos cansados de tantos adeuses nesses anos todos, porque foram 2 exílios que eles passaram, tiveram que viajar bastante, se deslocar de um lugar para o outro, que saíssemos sem não despedir de ninguém,
como se fosse uma testina comprar um baguete. Puntel 2006, aqui o sentimento de solidão, de uma emoção e tentar minimizar o quanto mais esse sofrimento, esse sentimento. Convidei a cantar, recusei, fechei os olhos, fingindo dormir. Foi a maneira que arrumei para que ninguém percebesse que eu estava chorando. Aqui o sentimento de nostalgia que ele expressa, de estar em um país, novamente voltar ao Brasil. As considerações finais, que o estudo é importante, pois apresenta a literatura como instrumento da denúncia da ditadura militar. Nesse estudo, é possível perceber que a narrativa selecionada apresenta um conjunto de características inerentes à experiência do exílio das crianças, que são a segunda geração, e que, embora a repressão tenha atingido a primeira e a segunda geração de forma diferentes, os filhos também são vítimas do regime do estado de exceção. As referências, e esse foi o trabalho.